Você já reparou quantas coisas você evita? Pessoas, conversas, sentimentos, compromissos que você adia, decisões que você posterga, verdades que você esconde até de si mesmo. Você diz que está cansado, que precisa de tempo, que está esperando o momento certo. Mas no fundo, você sabe, está fugindo. Fugindo da dor, fugindo do desconforto, fugindo da responsabilidade de se tornar quem você realmente é. Mas existe um dia, um só, um divisor de águas. O dia em que você decide parar de fugir. E quando esse dia chega, você nunca mais volta a ser o mesmo. A maioria das pessoas acha que fugir é correr, mas fugir também pode ser ficar parado. Você não precisa sair de casa para fugir. Você pode estar fugindo agora, ouvindo isso, trabalhando, rolando a tela. A fuga se disfarça de ocupação. Ela veste o nome de produtividade. Cansaço. Não é prioridade agora. Mas o corpo sente. A mente percebe. Você começa a viver uma vida onde tudo está quase bom, quase alinhado, quase certo, mas sempre longe. Você foge quando evita conversas que doem. Você foge quando finge que não sente mais. Você foge quando enche seus dias para não ouvir o silêncio da sua consciência. Fugir virou um vício. Toda vez que você se aproxima de algo que te confronta, a dor de uma perda, o medo de falhar, a sensação de inadequação, você foge. Mas não foge correndo. Foge rolando o feed. Foge comendo mais do que precisa. Foge dormindo demais. Ou de menos. Foge entrando em relacionamentos vazios. Ou evitando todos. A fuga moderna é elegante. É silenciosa. E quase ninguém percebe que está fazendo isso, exceto você. No fundo, você sabe. Sabe que tem algo que você não quer encarar. E o nome disso é enfrentamento negado. Os estoicos não ignoravam o medo. Eles apenas se recusavam a ser comandados por ele. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. Epicteto ensinava que fugir da dor aumenta a dor, porque o que você evita cresce. Um problema que você não enfrenta hoje te encontra maior amanhã. Uma verdade que você cala te sufoca depois em forma de ansiedade. Um limite que você não impõe vira uma prisão silenciosa. A filosofia estoica nos convida a olhar para o que mais evitamos, porque é ali que está nossa verdadeira força adormecida. Chega um momento, um dia em que tudo se repete, tudo parece igual, mas você sente algo diferente por dentro. Não é mais tristeza, não é mais raiva, é saturação. É quando você olha no espelho e diz: chega! Você não sabe ainda o que vai fazer, mas sabe que não vai mais fugir. É nesse momento que nasce o imperador interior, o estoico. A sua parte que estava em silêncio, mas que sempre esteve lá. Você ouve a voz que diz: você não precisa vencer tudo hoje, mas precisa parar de fugir. Quando você decide parar de fugir, a dor não desaparece, mas ela muda de forma. Ela deixa de ser angústia e vira energia. Ela deixa de ser culpa e vira movimento. Enfrentar é cansativo, sim, mas fugir esgota muito mais. O enfrentamento gera clareza. Você percebe quem é de verdade. Você vê o que tem carregado sem necessidade. Você entende que sua paz nunca dependeu de evitar o caos, e sim de atravessá-lo com firmeza. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso
e encontrará força. Fugir é tentar controlar o incontrolável. Enfrentar é aceitar a realidade, com coragem. O dia em que você para de fugir não precisa ter plateia. Ele pode acontecer num quarto escuro, no silêncio de uma madrugada, no meio de uma crise, ou num momento de extrema calma. Não importa o cenário. O que importa é o ritual mental. Você olha para o que tem evitado, você reconhece sua fuga sem vergonha, você respira fundo e decide agir. Não é preciso dar todos os passos hoje, mas é preciso dar o primeiro. A fuga termina com uma frase: eu aceito, eu encaro, eu fico. Se essa mensagem está te tocando agora, comente aqui. Hoje eu escolho enfrentar. Esse comentário não é para o algoritmo, é para você. É o seu ritual público de transformação interior. Às vezes, o que você foge não é um problema. É uma pessoa, alguém que te feriu, ou alguém que você ama e que te obriga a mudar. Às vezes, o que você foge não é um trauma, é você mesmo. A sua parte mais verdadeira, aquela que quer dizer não, mas sempre diz sim. Aquela que quer tentar, mas sempre se sabota. E às vezes, o que você foge não é a dor, é o brilho. O medo de dar certo, o medo de crescer, o medo de assumir sua grandeza. Você não precisa mais fugir, porque nada que você enfrentar será maior do que quem você pode se tornar. Toda fuga tem um preço. Mesmo que você não pague em dinheiro, você paga em tempo. Você paga em energia. Você paga em paz. Você acorda cansado sem motivo. Sente um peso inexplicável e vai se afastando de si mesmo, um pouco mais a cada dia. O mais cruel é que, ao fugir, você preserva a dor e sacrifica o alívio. Evitar o sofrimento é a forma mais certa de prolongá-lo. Ensinamento estoico implícito. É como deixar uma ferida sem limpar por medo da ardência. Mas essa ardência é o início da cura. A fuga rouba o seu presente, porque te prende a um passado não resolvido ou a um futuro que você morre de medo de encarar. A pergunta é: até quando você vai pagar esse preço silencioso? O estoicismo não pede perfeição, pede movimento consciente. E esse movimento começa com um único passo: o primeiro gesto de enfrentamento. Uma mensagem que você estava evitando mandar, uma conversa que você precisa ter, uma atitude que você adia há meses, uma escolha que vai te tirar do lugar de vítima. O primeiro passo não precisa ser grande, mas precisa ser seu. Não espere motivação, espere clareza. E ela já está vindo. Marco Aurélio dizia: pare de esperar que o mundo te diga o que fazer. Você sabe, faça. Você já sabe o que precisa fazer. Você só precisa decidir que não vai mais fugir. O dia em que você decide parar de fugir não é o dia mais fácil, mas é o mais importante, porque a partir dele você começa a viver de verdade. Na parte 2, vamos descobrir como enfrentar com serenidade, como sustentar a decisão e como usar o estoicismo como âncora nas tempestades internas. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. O que significa que, de alguma forma, a fuga já começou a perder força. A cada frase ouvida, a cada verdade encarada, a cada parte sua que foi tocada nesse processo, você se aproximou de algo maior que o medo. Você se aproximou de si. Agora é hora de aprender como sustentar essa decisão. Como manter-se firme mesmo quando a vontade de escapar voltar. E como usar o estoicismo como âncora nas tempestades internas. Enfrentar não é sair gritando:
Vou vencer isso. Não é sobre força brega. É sobre estrutura emocional e mental. Você precisa de 3 pilares estoicos para sustentar o enfrentamento. 1. Discernimento. Saber o que é real e o que é projeção. Separar fatos de interpretações. Exemplo: ele me ignorou não é o mesmo que ele me odeia. 2. Autodomínio. Agir mesmo quando o medo aperta. Escolher mesmo sem garantia. Estar presente no desconforto. 3. Prática diária. O enfrentamento não acontece num grande gesto. Acontece em pequenas escolhas repetidas. A fuga era automática. O enfrentamento é intencional. O que você evita é exatamente o que pode te fortalecer. O medo que paralisa é o que te ensina coragem. A vergonha que te consome é o que te ensina dignidade. A dor que você foge é o que te ensina resiliência. A proposta estoica não é evitar a dor, mas transformá-la em material de construção. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. O que te quebra, te mostra. A fuga oculta a sua potência. O enfrentamento revela. Os estoicos treinavam o enfrentamento através da exposição voluntária ao desconforto. Epicteto ensinava a abrir mão de luxos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, confrontando sua vaidade. Você pode fazer isso também. Assuma algo que você errou e peça perdão, mesmo que o outro não retribua. Diga o que sente, mesmo que não saibam lidar. Fique em silêncio, mesmo quando quiser se defender. Vá até aquele lugar que você evita. Com calma, mas vá. Isso é treinamento de alma. É assim que você ganha musculatura emocional, porque quanto mais você enfrenta, menos você se assusta. Existe um tipo de paz que só vem depois do enfrentamento. Não é a paz da fuga que depende do silêncio externo. É a paz da verdade que depende da sua presença interna. Quando você começa a encarar o que sempre evitou, sua respiração muda, seu sono melhora, sua mente desacelera, seu corpo responde. O que era tensão se dissolve. O que era dor vira instrução. Você entende que fugir só te mantinha no escuro e que agora, mesmo com dificuldade, há luz. Toda vez que você escolhe enfrentar algo que antes evitava, algo muda em você. Sua autoestima se fortalece, sua presença se intensifica, sua visão de mundo se amplia. Você para de viver sob a lógica do medo e começa a viver sob a lógica da verdade. O enfrentamento vira um ciclo virtuoso. Enfrento, cresço. Entendo, enfrento mais. E com o tempo você para de ver o enfrentamento como dor, passa a ver como portal. Enfrentar não significa se endurecer. A serenidade é a maior prova de enfrentamento bem-sucedido. Marco Aurélio, em meio a guerras e traições, escrevia: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram, firme, mas não dura. Você pode enfrentar com gentileza, com equilíbrio, com maturidade. Você não precisa gritar para ser firme. Você não precisa bater para se proteger. Você só precisa ficar. Permanecer onde antes você fugia. Olhar onde antes você fechava os olhos. E respirar onde antes você prendia o ar. Isso é domínio. Quando você para de fugir, você se torna alguém mais confiável, para si e para os outros. Você sente menos culpa e mais clareza. Você vive menos no passado e mais no agora. Você atrai relações mais verdadeiras porque sua energia muda. O mundo pode continuar o mesmo, mas você está inteiro nele. E quando isso acontece, algo mágico se revela. A vida não quer te punir, ela quer te moldar. E para isso, precisa que você pare de fugir. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte a si mesmo: o que eu mais evitei nos últimos tempos e o que aconteceria se eu encarasse isso agora? Se essa pergunta te tocou, escreva nos comentários: hoje eu parei de fugir. Esse comentário é o seu ritual de presença, é a sua pedra firme no chão, é o seu basta silencioso.
E se esse vídeo te trouxe clareza, leveza ou força, deixe seu like. Não por vaidade, mas porque esse gesto ajuda a espalhar esse tipo de conteúdo para quem ainda está tentando escapar da própria vida. E se você sentiu que precisa continuar nessa jornada de crescimento, inscreva-se no canal. Aqui cada vídeo é uma conversa entre você e a sua parte mais corajosa, aquela que não quer mais viver fugindo, mas vivendo. Você ficou até aqui. Você sentiu, refletiu, encarou. Isso não é comum. Isso não é fraco. Isso é força disfarçada de silêncio. Você está no caminho certo, não porque acertou tudo, mas porque escolheu não fugir mais. E isso te coloca anos à frente da maioria. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme e inteiro.